Olá, meus amigos, eu aqui mais uma vez, e fazendo um estudo aqui, né, da lição da Escola Sabatina, eu quero compartilhar com vocês um trechinho, né, a pergunta número 5 de terça-feira, que diz lá em Romanos de 1, 21 a 32, Paulo falou de pessoas que caíram no pecado e das consequências dessas escolhas, né? Vou ler para vocês aqui o que diz Romanos 1, de 21 a 32. Pois tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus e nem lhe deram graças. Antes, seus raciocínios se tornaram fúteis e seu coração insensato e obscuro. Dizendo-se sábios, né? Tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis, pelo que Deus os entregou às concupiscências de seu coração, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Que fala que Deus entregou, que Deus, né, não interviu, deixou que eles arcassem, né, com as consequências de seus atos. Aí que diz, mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém, né? Pelo que Deus os abandonou às paixões vergonhosas. Até as suas mulheres mudaram suas relações sexuais por outras, né? Contrárias à natureza. O natural da mulher, né, a gente sabe que é uma coisa. O contrário disso é o contrário à natureza. Semelhantemente, também os homens deixaram as relações sexuais naturais com as mulheres, né? E inflamaram-se em suas sensualidades uns para com os outros, homem com homem, cometendo atos indecentes e recebendo em si mesmo a penalidade merecida pelo seu erro. E como eles não se importaram de ter, né, conhecimento de Deus, eles os entregou a um sentimento pervertido para fazerem coisas que não deviam. Então, cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade, são murmuradores, caluniadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, são nécios, infiéis, né, nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Embora tenham conhecimento da justiça de Deus, né, quão são dignos de morte os que tais coisas praticam. Não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Aí eu pergunto para vocês, o mundo de hoje está diferente? As pessoas estão diferentes disso aqui? Gente, isso está falando para nós hoje, porque a gente está vivendo hoje no mundo, né? E aqui, ó, fala sobre aquilo ali. A ira divina nessa passagem é simplesmente o ato divino de permitir que os seres humanos colham o que semearam, né? Mesmo para os cristãos, Deus nem sempre intervém de imediato para remover a dor que resulta de nossas próprias ações. Muitas vezes, ele permite que experimentemos as consequências de nossas atitudes para que entendamos quão profundamente danoso, né, é o sofrimento e o pecado. Temos considerado as consequências de transgredir a lei moral, né?
Mas e quanto à quebra das leis de saúde, né? Nosso corpo é morada do Senhor. Se o maltratarmos, deixando de comer de forma saudável, ou de fazer exercícios, ou mesmo trabalhando em excesso, isso também é pecado, né? E suas consequências podem trazer o mal. Então, irmãos, o que eu falo para vocês é o seguinte: pode trazer o mal, essas consequências, né? Nós sabemos que a lei moral, né, os 10 mandamentos, é para ser guardado, e que também sabemos, à luz da palavra de Deus, né, que uma alimentação errada, né, prejudica a nossa saúde e destrói o nosso corpo. Então, o que eu digo para vocês, né, Deus diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e que aquele que o destruir, ele o destruirá. Então, se nós nos alimentamos mal, não respeitando as leis de saúde, nós também estamos pecando contra o nosso corpo, contra Deus, que nos deu essas leis de saúde. Então, que possamos refletir em nossas atitudes, nas leis morais e nas leis de saúde também.